Hoje vamos extrair informações de uma imagem como essa que está aparecendo na sua tela diretamente no Google Planilhas. Parece mágica, mas esse é o poder do Google Planilhas juntamente com o Gemini, inteligência artificial do Google. E se você está vendo um resultado maravilhoso passando na sua tela agora, é porque deu certo, já que esta aula é mais uma da série Começando do Zero. Nós vamos pegar a planilha em branco e vamos construir junto essa análise de dados completa, porque tá todo mundo cansado de aprender PROC-V e PROC-X e na hora de fazer uma planilha de verdade não conseguir. Então é isso que eu vou te ensinar agora, galera. Vamos lá. Essa aula usa inteligência artificial para a gente poder fazer a análise das imagens. Então, a primeira coisa que você vai fazer, já criei uma guia aqui na planilha, lembrando que eu vou te dar essa planilha para você treinar no final dessa aula, beleza? Então, vamos lá, acompanha comigo. O que você vai fazer? Você vai acessar esse site que eu já deixei aqui, que é o AI Studio, e vai gerar uma chave API aqui. Eu vou gerar uma nova aqui depois que terminar o vídeo, eu vou apagar, é claro, né? Porque não podemos compartilhar a chave, ok, galera? Vou criar aqui minha chave, lembrando que você tem que estar logado na sua conta do Google para ter acesso a isso. Criei a minha chave, beleza? Copiei ela aqui. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colar essa chave aqui, Então, para adiantar o nosso processo, eu já vou explicar para vocês onde que vai essa chave, Em extensões AppScript, a gente vai ter acesso aos códigos que a gente está criando, tá? Essa parte de inteligência artificial eu crio do zero, né? E explico tudo lá no nosso curso, no nosso treinamento completo de Google Planilhas. Se você é meu aluno, volte lá no módulo 2 que você vai ter uma aula completa sobre isso daqui, beleza? Aqui eu só vou mostrar os detalhes de como que isso funciona e não vou explicar passo a passo, beleza? Mas lembrando que o código vai estar disponível para vocês estudarem aí também, mesmo se você não for meu aluno, no final desse vídeo eu vou disponibilizar a planilha para vocês. A chave API, galera, o que vocês têm que saber? Olha só, eu criei uma variável, tá? Para armazenar essa chave API. Eu poderia colocar ela aqui diretamente no código, mas para facilitar o acesso, principalmente para quem não tem costume de mexer com os códigos, eu já deixei o campo aqui para você preencher. Observe que a gente está com uma guia chamada API Key e na célula A2 eu estou colando a chave API Key. Veja que a variável que eu criei aqui no código, ela pega a classe planilhas, ela pega a planilha ativa, ela pega a aba API Key e ela pega o valor da célula A2, ou seja, exatamente o valor da nossa API Key. Armazena dentro dessa variável e é aqui que a gente chama a nossa API. Olha só, é aqui que a gente chama o Gemini e simplesmente eu estou concatenando a chave API aqui. Nain, eu poderia colocar diretamente aqui? Sim. Nain, eu poderia colocar diretamente aqui, nem precisava criar a variável? Sim, são possibilidades, né? Que é claro, você com o tempo vai adaptando, principalmente à medida que você vai dominando os códigos que você está usando. Mas, dito isso, galera, é essa funçãozinha aqui que a gente cria lá no curso que é responsável por chamar a inteligência artificial e trazer uma resposta para a gente. Observa aqui que ela está recebendo uma imagem, está convertendo essa imagem para o padrão que a inteligência artificial consegue ler, tá? E além dessa imagem, o que a gente manda para essa inteligência? A gente manda uma pergunta. Então, eu posso construir um prompt do jeito que eu quiser e é isso que a gente vai fazer nessa aula, beleza? E eu vou mandar para a inteligência artificial essa pergunta e também essa imagem. Como que eu vou fazer isso? Eu poderia fazer diretamente dentro dessa função. Eu acho mais fácil criar a minha própria função aqui no Google Planilhas. E é assim que eu criei a NaInIA imagem. Porque essa função, ela vai mandar para a função principal, que é essa, uma imagem e uma pergunta. Então, veja, a NaInIA, ela pede uma pergunta e uma imagem, ok? Ela pede essas duas coisas. Nós já podemos fazer um teste aqui só para a gente ver o que está acontecendo antes da gente prosseguir e até testar para ver se está funcionando de verdade. Quando você fizer uma cópia dessa planilha, a primeira vez que você for executar, você executa aqui qualquer função porque ele vai te pedir uma autorização, tá? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Eu vou clicar aqui para revisar as permissões. Vou selecionar a minha conta onde que a planilha foi salva, tá? Vou clicar em avançado, acessar o projeto. Vou selecionar tudo aqui. Veja, o que ele está te pedindo? Conectar um serviço externo. Qual o serviço que a gente vai conectar? O Gemini. Continuar. Lembrando que isso pode estar em inglês em alguns casos. Beleza, agora eu autorizei, eu recebo um e-mail falando que eu autorizei o projeto a rodar dentro da minha planilha, ok? A função, ela já vai estar disponível para a gente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu já deixei uma guia aqui com os links e são as imagens que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar nessa aula com duas imagens, tá? Olha só, uma que eu mesmo criei, o artista Nain criou para vocês. Olha só, essa tabelinha aqui, só para a gente ver. E olha que minha letra é bem feia, tá?
E eu também criei essa, aliás, copiei essa imagem da internet, que é uma tabelinha pronta, tá vendo? Que por sinal é uma tabela que foi criada em uma planilha originalmente, mas foi convertida como imagem, tá vendo? E agora a gente quer extrair esses dados de forma profissional sem ter que ficar digitando isso, minimizando as chances de erro e maximizando a análise de dados, ok? Tá, então eu tenho essa imagem e eu vou perguntar para ele, ó, por exemplo, ó, isso aqui é uma tabela de preços, né? Vou chamar aqui, ó, a imagem, só para mostrar para vocês, ó, ela me pede uma pergunta e uma imagem. A pergunta vai ser o seguinte, ó, o que você vê na imagem? Faça um resumo, por favor. Um prompt muito simples, tá? Só para a gente entender aqui se ele vai dar conta, ó, URL de imagem, eu vou passar essa imagem para ele, que é aquela tabelinha que a gente acabou de ver, a tabelinha de preços ali, e vamos ver a resposta. Olha, eu passei para ele essa imagem aqui, que tem aqui uma tabela de preços, tem alguns itens, né? O preço, forma de pagamento, categoria, tá tudo em branco. Vamos ver o que essa inteligência artificial responde para a gente. Olha que bacana, ela já trouxe a resposta. Deixa eu ver aqui o tamanho, não sei se ficou muito grande. Não, não ficou muito grande não. Dá para a gente ler aqui tranquilo. Deixa eu só organizar o texto, para ele ficar dentro da célula que a gente conseguir ler. Ó, a imagem mostra uma tabela de preços, olha lá, ó, 12 itens. Vamos ver aqui, já fechei. Exatamente 12 itens, olha que legal. Então, você vê que ela consegue trazer todas as informações aqui de forma profissional para a gente, tá? O que a gente vai fazer nessa aula, então? Nós vamos trabalhar um prompt para que ele traga esse resultado para a gente em formato de tabela. Não é isso que a gente quer? Aliás, depende, né? Só isso aqui que eu te mostrei até agora já é suficiente para você conseguir fazer uma análise. Você nem precisa extrair as informações. De repente, se você quiser uma análise, você já pede a análise direto e passa a imagem. Aí fica a seu critério. Mas muita gente, né, aprendeu isso lá no Excel como se fosse uma coisa de outro mundo. Então, eu vou ensinar para vocês também fazendo no Google Planilha de forma muito mais profissional e mais poderosa, né? Porque o Excel ele tem lá uma funçãozinha que te permite copiar os dados aqui, né? Mas não fazer esse tipo de análise que o Google Planilhas permite para a gente, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos criar uma planilha. Como eu deixei as imagens aqui, tá vendo? Posso até apagar isso daqui que a gente não vai precisar por enquanto. Eu vou fazer uma caixa de seleção para ficar profissional, né? E a gente trazer para cá, ó. Selecione a imagem. Vou mesclar essas células aqui e colocar o título. Selecione a imagem, tá? E aqui, ó, a gente cria uma caixa de seleção, tá? Vamos fazer assim, ó. Dados, validação de dados. Menu suspenso de um intervalo, ok? E qual que é o intervalo? A gente vem aqui nos links, copia toda a coluna A, ok? Ó, só que a gente vai fazer o seguinte, do A2, né? Porque o primeiro começa no A2, o A1 é título, até o A infinito. Porque caso eu adicione mais, ele vai pegar automaticamente pra gente, tá? Concluído, a gente pode voltar para cá, a nossa caixa de seleção, ó, ela já está personalizada aqui. Vamos aumentar o tamanho, deixar negrito, beleza? Ó, produtos, infoprodutos, ok? O que a gente vai fazer então? Vamos mesclar aqui, ó, primeira coisa, olha como que eu gosto de trabalhar, galera, a gente vai fazendo por etapas, tá? Aqui, o que a gente pode trazer? A imagem, né? Então vamos fazer o seguinte, igual a procx, beleza? Procx, o que eu vou procurar? Esse valor aqui. Onde que eu vou procurar esse valor? Vou procurar ele aqui. Presta atenção, galera, nós estamos construindo um completo, a planilha completa. Eu não estou te entregando uma planilhinha pronta, eu estou te ensinando como que eu penso, como que eu construo uma planilha do zero. Vai ficar uma aula grande? Vai, mas quem assiste isso daqui aprende de verdade, consegue resolver seus problemas sozinhos depois. Porque o que eu ofereço quando eu produzo um conteúdo como esse é a oportunidade de vocês raciocinarem por trás da construção de uma planilha. Isso não tem valor, não tem curso que pague isso. Então, eu vou procurar na coluna A e eu vou retornar a coluna B. Caso eu não encontre, o que eu vou retornar? Nada. Eu não preciso retornar nada nesse caso. Vamos ver aqui, ó. Ele já trouxe para a gente o link da imagem, tá? Vamos fazer um teste de apagar. Beleza, ele já não trouxe nada. É isso mesmo que eu queria. Ó, legal demais, tá? O que a gente vai fazer agora? Então, agora eu vou fazer uma função imagem disso daqui. Olha que simples, galera. Ó, eu vou trazer a função imagem disso daqui, tá? E aí, vamos colocar um 2 aqui, que é a formatação de tamanho, para a gente ver como é que vai ficar. Ficou feio. Vamos colocar, então, formatar com a formatação 1. Lembrando para vocês que tem 4 possibilidades de formatação, tá? Ó, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar 2. Vou deixar 2, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho aqui um pouco para ficar mais bonito, tá? Ó, assim. Acho que assim ficou melhor, né? A gente consegue ver melhor a imagem aqui. Aqui do lado, galera, eu vou aproveitar esse espaço aqui, tá?
para a gente poder fazer a nossa análise de dados usando a Naim IA, ok? O que a gente vai fazer então? Primeira coisa, é uma pergunta. A gente vai construir um prompt aqui que pode, inclusive, não dar certo de primeira, tá? Depois a gente pode ir melhorando ele. O que eu vou fazer com esse prompt? Ó, eu quero transformar esses dados aqui em uma tabela dentro do Google Planilhas. Então, eu preciso trazer esses dados organizados, tá? Geralmente, a gente usa dados CSV, que são aqueles separados por vírgula. Então, a gente consegue depois reorganizar esses dados por causa da vírgula. Beleza? Então, eu vou falar o seguinte, ó. Observe que a imagem passada é, na verdade, uma tabela. Preciso, lá para a linha de baixo, que você dê os dados da imagem em formato CSV, vamos lá para a linha de baixo, ou seja, separados por vírgula. Não escreva nada além dos dados no formato solicitado, pois em seguida vou fazer um tratamento dos dados retornados. Pois em seguida vou fazer um tratamento dos dados retornados. Segue a imagem para análise. Aliás, antes de seguir a imagem para análise, é o seguinte, ó, essa imagem que a gente vai usar, eu já fiz alguns testes, então ela usa vírgula e o nosso marcador para separar vai ser a vírgula. Então a gente não pode usar vírgula, tá? O que eu vou falar para nossa inteligência artificial? Isso é teste, galera. Então eu já errei não, né? Aprendi observando e já estou passando para vocês. E é normal dar erro, vocês vão melhorando o prompt, tá? Então antes do segue a imagem para análise, nós vamos falar o seguinte, ó. Como o meu delimitador, lá para a linha de baixo aqui que vai ficar melhor. Como o meu delimitador é a vírgula e a imagem tiver dados com vírgula, substitua eles por ponto para não ocorrer erros na análise, ok? Acho que assim vai funcionar legal. Então aqui, ó, pegue a imagem para análise, tá? Agora, presta atenção, galera, eu tenho que passar para a função Naim IA imagem apenas a URL. Então, essa imagem ela tem que estar salva em algum lugar. Como eu disse para vocês, né, eu poderia passar diretamente aqui o link da imagem, que você pode salvar até no seu Google Drive mesmo, funciona perfeitamente, tá? No meu caso, as imagens eu salvei no meu site. Beleza, galera? Só que aqui é o seguinte, né, a gente está fazendo uma automação, então eu tenho uma caixa de seleção. Para esse exemplo específico, eu tenho essa caixa de seleção. Então eu vou fazer um proc_x, eu vou fazer aqui um proc_x aqui, eu vou procurar esse valor. Aonde que eu vou procurar esse valor? Na coluna A, e eu vou retornar a coluna B, ok? Caso contrário, eu não vou retornar nada. Tem um outro porém ainda, galera. Estamos usando inteligência artificial. Por mais que ela é gratuita, ela tem limites de dados, ainda mais quando a gente está usando imagens, que consomem muitos tokens. Então, eu não te recomendo ficar fazendo, né, análises à toa, até porque você precisaria gerar várias chaves API para não ter problema, para gerar muitos resultados, né? Você pode fazer isso também, criar várias contas do Google, criar várias chaves API, mas aí você tem que ficar trocando a chave API, eu não recomendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Cada vez que o Google Planilhas atualiza, ele vai rodar essa função. Não é interessante para a gente. Então, é interessante para a gente fazer um tratamento de erro aqui antes. Então, ó, eu vou verificar se... Presta atenção. Vou verificar se esse campo aqui... Olha só, eu vou verificar se esse campo aqui é diferente de nada. Veja que eu apaguei ali a fórmula que eu já tinha construído. Copiei ela para a área de transferência, né? Se esse campo for diferente de nada, aí sim eu quero chamar a minha Naim IA. Caso contrário, veja que aqui no final é o se não, tá? Caso contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever nada, eu não vou chamar função nenhuma. Olha que bacana. Então, tem dados ali, ele já trouxe pra gente os dados separados por CSV. Que bacana, galera. Agora, a gente precisa usar, tá? Todo o nosso raciocínio lógico e nosso conhecimento de fórmulas aqui dentro do Google Planilhas para organizar esses dados em tabelas, tá? Como que nós vamos fazer, galera? Vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, observa que ele já está separando para a gente, olha só, por linha. Então, eu tenho título, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Beleza? Tá. Então, isso daqui, galera, esse Enter que ele dá, ele é um marcador, tá? A função que nós vamos usar aqui para separar esses dados é a função split, ó. Eu vou chamar aqui, ó,
split, beleza? A função split, ela serve para separar o texto para a gente. Ele não está todo junto? Nós vamos separar. Calma que nós vamos separar por vírgula, mas antes da gente separar por vírgula, observa que a gente tem que separar ele, na verdade, por enter, cada enter que ele dá. Eu vou separar por vírgula primeiro para mostrar para vocês, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu separar esses dados aqui por vírgula, olha como que vai ficar. Ele separa, mas ficou tudo numa linha só. Tá vendo só? Então não é isso que a gente quer separar. A gente quer separar esses dados primeiro por enter. O enter, ele tem um código, tá? Na tabela ASCII 2, todos os caracteres eles têm um enter, eles têm um código. Você pode chamar a função charact, tá? E você pode até consultar a tabela aqui, beleza, galera? Ó, saiba mais para vocês saberem. Mas nós vamos usar o código 10, que é o equivalente ao enter, ou seja, desse modo, nós vamos dar um split no enter. Então veja o que ele fez, ó. Ele separou aqui, ó, o cabeçalho, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, já começou a ficar melhor, tá? Agora, galera, a gente quer organizar esses dados não em linha e sim em coluna. Vocês concordam comigo? Qual função que faz isso? Quem aí vai lembrar? A gente já aprendeu essa aqui no começo do curso, é a função transpor. Ela transpõe da vertical para horizontal ou da horizontal para vertical. Somente isso. Olha como é que tá ficando os nossos dados. Galera, olha que maravilha. Veja que não é complicado, tá? Apenas precisamos usar fórmulas e funções que a gente já conhece e também precisamos entender a estrutura do Google Planilhas. A gente sempre começa passo a passo, a gente sempre começa do final para o começo, ok? Tá. Então, agora que eu já tenho os dados, isso daqui, que o mais importante de tudo, tá? Quando eu falo para vocês que o Google Planilhas é muito mais poderoso que o Excel, e quando eu falo do poder, por exemplo, do Array Formula, muita gente duvida de mim. Tá aqui um exemplo prático para vocês. Como que a gente resolveria isso no Excel? Eu nem sei mais, tem tanto tempo que eu não trabalho, embora seja especialista também no Excel, já tem um bom tempo que eu migrei 100% do Google, devido sobretudo aos poderes do Google, galera. E aqui, né, a gente tem exatamente uma matriz, e quem adicionou nas planilhas esse conceito de fórmulas de matriz foi o Google Planilhas. E é justamente o Array Formula que a gente vai usar. Por quê? Veja que isso aqui foi transformado em uma matriz para mim, tá? Uma matriz de uma coluna e 4 linhas. Se eu vier aqui e jogar simplesmente um split, galera, olha só o que vai acontecer. Split, tá? Se eu jogar aqui um split nisso tudo aqui, e eu quero separar por vírgula, tá? Ó, eu quero separar por vírgula. Veja o que vai acontecer. Ele não separou corretamente. Por quê? Porque o split ele não é uma fórmula de matriz. Então ele trouxe para mim só o primeiro resultado, não trouxe os de baixo. Mas se eu transformar isso daqui em uma matriz, ó, eu vou recortar tudo, tá? Porque eu sei que isso daqui é sim uma matriz. O split que não é uma fórmula de matriz. Mas se eu chamar o array formula, que é uma fórmula de matriz, ele me pede só a fórmula de matriz agora, que é exatamente a mesma que eu já criei. Não vou mudar nada nela. Eu só colo aqui e olha o que vai acontecer. Pronto. Será que tá certo? Olha aqui, nome e idade, trabalha. Não, sim, aposentado. Olha que bacana, idade tudo certinho, os nomes todos corretos. Galera, isso daqui é poderoso ou não é? Vamos trocar e ver se ele dá conta de fazer também. Os dados já estão carregando, galera. Eu troquei ali, né? Vamos observar. Tabelinha já trazida aqui corretamente para a planilha, né? E vamos ver o que a Nainha prepara para a gente. Olha que legal, galera. É impressionante ou não é? Todos os dados aqui, tá? Todos os dados trazidos e organizados para a gente. A gente pode até fazer uma coisa aqui, ó, para ficar um pouco mais bacana. Vamos colocar linhas de grade para a gente demarcar que esses campos são campos de análise, né? E aqui a gente deixa todos eles centralizados também, que vai ficar mais bonitinho. Olha que bacana. Como eu disse para vocês, essa planilha ela pode ser baixada gratuitamente, tá? Ela é a número 167. Tá? Que fique claro só o seguinte para vocês, ó. Eu já vou vir aqui no Google e já vou excluir, tá? Deixa eu só ver qual que é a minha chave API. Qual que é? Ela é o final PUC, tá? Ela é o final PUC. Essa daqui, ó, eu já vou excluir ela, ok? Aqui, ó, vamos excluir ela. Acabei excluindo as duas, né? Que eu nem lembrava quando eu tinha criado aquela outra. Excluir as duas, ó. Eu vou apagar ela daqui, tá? E agora, vocês vão ter que criar de vocês. Se eu tentar fazer essa análise de novo, vai dar erro. Porque a chave API não está configurada. Então, o primeiro passo é acessar aqui e criar sua chave para que você consiga, beleza?
Lembrando também, você tem que vir em extensões. Vou te ensinar tudo, galera. Quando você baixar essa planilha, como que você salva uma cópia dela? Você vai estar logado na sua conta do Google, você vai clicar em arquivo, depois você vai fazer uma cópia. Isso vai salvar uma cópia dessa planilha. Vou fazer com vocês para vocês aprenderem. Ó, vai salvar uma cópia da planilha, tá? Dentro do drive de vocês. Inclusive, se vocês tiverem experiência, vocês podem trocar a pasta aqui, ó, da onde vocês querem, tá? Eu vou fazer isso, compartilhar com as mesmas pessoas. Ok, vou fazer essa cópia. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? A cópia foi salva aqui, na mesma pasta. Essa aqui vai ser a planilha de vocês. Vai aparecer essa linha amarela, porque a gente está usando imagens da internet. Então, você permite para as imagens poderem aparecer. Olha só. E o nosso aqui está dando erro. Por que está dando erro? Porque a sua chave API não está configurada. E outra coisa, na hora que você vir aqui no App Script, lembre-se, tá? Você tem que acessar o App Script, você tem que rodar a função aqui, ó. Ele vai te pedir permissão, igual permitiu para mim. Só depois disso que você vai conseguir testar a planilha. Então, os apressadinhos aí que foram embora antes, né? Vai falar, não funciona, porque não seguiu todos os passos, tá? Então, tudo isso daqui é extremamente importante para você fazer, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no meu site, vai baixar essa planilha de graça, vai estudar os códigos, mas se você quiser aprender de verdade, né? Inclusive a transformar suas planilhas em aplicativos, eu acho que eu posso te ajudar de uma forma muito mais organizada, que faz muito mais sentido. Dá uma olhadinha no meu treinamento completo. O preço está muito barato, perto de tudo do que você vai aprender lá, perto de tudo que eu entrego, tá? Eu te garanto. Todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri ao longo de 15 anos trabalhando com planilhas e com automações, eu vou te ensinar. Forte abraço, dá uma olhadinha lá e até o próximo vídeo. Valeu!